Olá, aluno! Olá, aluna! Você já me conhece, eu sou o professor Ismael de Oliveira. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 6 do nosso módulo sobre eclesiologia. Então veja só, nas últimas aulas a gente aprendeu sobre as características etimológicas / linguísticas, a evolução histórica. A gente viu a eclesiologia na forma de uma doutrina que precisa ser extraída única e exclusivamente das Escrituras. Posteriormente, nós compreendemos a eclesiologia na forma de uma ciência social e a gente viu também a eclesiologia como teologia litúrgica. Apresentadas essas características, nós começamos a estudar na aula de número 5 sobre a metodologia. Porque, veja só, se a teologia é uma doutrina bíblica, e nós já vimos que precisa ser extraída única e exclusivamente das Escrituras, é preciso que algum método seja aplicado. E para que esse método seja aplicado, algumas considerações precisam ser feitas. A primeira delas é: há uma continuidade? Porque dentro da evolução histórica, a gente viu que o conceito de igreja, local de reunião, esse kuriakondomá, a casa do Senhor, tem a sua origem veterotestamentária, ou seja, no Antigo Testamento. Se há uma origem veterotestamentária, dentro dessa evolução histórica eu preciso considerar que há ou não uma continuidade normativa, ou seja, a regra aplicada no Antigo Testamento pode ou não ser aplicada no Novo. Aí eu mudaria o verbo, deve ou não ser aplicada no Novo Testamento. E para isso, se é aplicada no Novo Testamento, obrigatoriamente deve ser aplicada nos dias atuais, ou não. Então, o método trata dessa continuidade ou descontinuidade. E na última aula nós vimos as duas formas de compreensão sobre a continuidade da normativa eclesiológica no Novo Testamento e para os dias atuais. Nós temos a continuidade absoluta, que o próprio nome já diz. E eu poderia citar como exemplo aqui o fato de acreditar, ou não eu, tá? Citação em relação à visão. O fato de a visão crer que todas as regras veterotestamentárias, os 613 mandamentos entregues pelo Eterno na composição da lei mosaica, continuam em vigência nos dias atuais. A exemplo da alimentação kosher. A alimentação kosher é aquela que faz distinção de um alimento e outro, a fim de que haja um kiddush, uma santificação naqueles que comem. Portanto, nós não poderíamos comer na atualidade como igreja, como povo escolhido de Deus. E eu não estou dizendo que isso é uma normativa, repito, eu estou fazendo aqui a apresentação para você. Nós não poderíamos comer a carne de porco, por exemplo, por ser considerada no kosher uma carne impura por ordenança do Eterno. E aí a gente precisa considerar o seguinte: a regra entregue pelo Eterno ao povo, ela tem um caráter sanitário, ela não tem um caráter espiritual. É bem sabido, ou é sabido de todos, que não havia uma sanitização tão proativa quanto há nos dias atuais naquela época em relação aos alimentos. Portanto, os porcos eram criados exclusivamente em chiqueiros, fazendo com que essa carne não pudesse ser consumida pela presença de micro-organismos que fariam mal. Então, são larvas que criariam problemas no estômago e por aí vai. Então, a preocupação do Eterno não tem a ver com a questão espiritual, mas sim com a questão sanitária. Nós teríamos também as regras cerimoniais de sacrifícios. Então, se houvesse essa continuidade absoluta, hoje nós precisaríamos voltar a cumprir ou continuar cumprindo as leis cerimoniais integralmente, porque Tiago disse que aquele que peca por um ponto da lei, peca por toda ela. E aí nós temos a continuidade moderada. E eu citei para você o exemplo em relação ao pedobatismo. Por quê? Uma das ordenanças de Deus para Israel, que é uma ordenança
mosaica, uma ordenança pré-mitzvot, ou anterior à lei. Ela dizia que um garoto, ao nascer, ele deveria ser circuncidado no 8º dia de vida. E isso era uma representação de aliança. E aí eles entendem, na continuidade moderada, que se havia uma aliança infantil feita ao 8º dia de vida, essa aliança também deve continuar sendo feita, mas de uma forma alterada, de uma forma adaptada, adequada. Então, para o Ocidente, essa forma seria um batismo. E aí seria um batismo ou por aspersão ou por imersão, mas que deveria acontecer na infância. E agora nós vamos adentrar no conceito da descontinuidade. E a descontinuidade, tal qual a continuidade, ela pode ter um caráter absoluto ou ela pode ter um caráter moderado. Na descontinuidade absoluta, nós temos também a denominação de hiperdispensacionalismo, ou seja, a descontinuidade absoluta também é conhecida ou chamada de hiperdispensacionalismo. O que seria o dispensacionalismo? É acreditar que para cada tempo da história, Deus tinha para esse tempo um plano. E é mais ou menos assim. O dispensacionalismo clássico acredita que, para a dispensação da inocência, a dispensação que acontece antes do período em que Adão peca, nessa dispensação Deus tinha um plano. E esse plano se cumpriu integral e perfeitamente. Havendo o cumprimento desse plano, na próxima dispensação, dispensação da consciência, que é quando Adão peca, e por pecar, como Deus disse, que comendo do fruto alcançaria o conhecimento do bem e do mal, então é consciência. Então, na dispensação da consciência, agora há outro plano de Deus que precisa se cumprir para que uma nova dispensação seja iniciada. E os dispensacionalistas clássicos dividem a história em 7 ou 8 dispensações. Mas não vem ao caso, não faz parte integrante da eclesiologia. Estou aqui trazendo esse arcabouço só para você ter uma compreensão mais apurada da descontinuidade ou hiperdispensacionalismo. Então, para os hiperdispensacionalistas, só existe uma dispensação. E essa dispensação só começa a acontecer a partir do momento em que o plano do eterno começa a ser executado. Os hiperdispensacionalistas acreditam na existência de um único plano e que esse plano não começa na eternidade. Esse plano tem o seu início a partir do momento em que há uma chamada individual, em que Paulo se encontra com Cristo no caminho de Damasco. Ali nós temos uma espécie de teofania, né? Tendo visto o fato de Cristo já ter sido assunto aos céus após a sua ressurreição. Mas, a partir daquele encontro, em Atos capítulo 9, é que os hiperdispensacionalistas acreditam que dá-se início à única dispensação que existe, que é a dispensação conhecida como sendo a da graça. Portanto, para eles, como só há uma dispensação, a graça não está presente no Antigo Testamento, e se lá ela não está presente, nada, absolutamente nada do que ali está descrito serve para a igreja da atualidade. Ou seja, o Antigo Testamento não está em vigor nos dias de hoje. Então, se ele não está em vigor, nada disso se aplica aos cristãos. Na visão dos hiperdispensacionalistas, a lei mosaica se tornou obsoleta. Obsoleta no sentido de tornar-se antiga e tornar-se insuficiente, desnecessária, inaplicável. E ela foi substituída, porque se ela é insuficiente, existe a necessidade, e aí repito, eu não estou me posicionando, eu estou apenas expondo. Então, se ela é insuficiente, existe a necessidade
de algo que a substitui e que seja suficiente. Então eles acreditam que a lei mosaica foi substituída por uma nova aliança. Mas mesmo os hiperdispensacionalistas, que acreditam em uma única dispensação, eles não são antinomistas, ou seja, eles não negam que há a existência de uma lei que precisa ser seguida. E essa lei desenvolvida por Cristo, consequentemente por Deus. Dentro da visão do hiperdispensacionalismo, nós temos o surgimento de duas visões, que é a visão da hipergraça e a visão da graça livre. E você vai aprender melhor isso lá na matéria de soteriologia. Mas se você quiser, já recomendo que comece a pesquisar hipergraça, graça livre, dentro do hiperdispensacionalismo. Então, se a lei mosaica foi substituída por uma nova lei, por uma nova aliança, essa lei precisa nascer em Cristo. Mas ela não tem absolutamente nada a ver com o Antigo Testamento. Repito, não estou me posicionando, estou apenas expondo. Então, não há uma extensão do Antigo Testamento na lei de Cristo. É como se a lei do Antigo Testamento fosse completamente abolida e Cristo estivesse criando uma inovação. E as principais características do hiperdispensacionalismo é crer apenas em uma dispensação, que é a da graça. Batismo nas águas. Olha só, o batismo nas águas não serve para essa dispensação. Porque o batismo nas águas ele é pré-pauliciano ou pré-paulino. Se a dispensação da graça inicia-se com Paulo, tudo aquilo que está antes dela não deve e não pode ser aplicado à nossa dispensação. Até Paulo faz a citação em 1 Coríntios capítulo 1, é o que eles usam como fundamentação, de que ele não foi enviado para batizar. Se Paulo não foi enviado para batizar, subentende-se dentro do hiperdispensacionalismo que a igreja também não deva fazer essa aplicação. Outra distorção criada pelo hiperdispensacionalismo é que na compreensão deles, Efésios capítulo 4, ao citar um só batismo, afirma intrinsecamente que esse batismo, que eles consideram ser um batismo do Espírito, e que tem as suas diversas faces, as suas diversas nuances, ele anularia o batismo nas águas. Ou seja, não haveria essa necessidade, porque só esse batismo já serviria. E para eles, como eu disse, ele é progressivo, existem vários batismos espirituais. E aí, para mim, a maior distorção, e aqui eu já estou me posicionando, a maior distorção do hiperdispensacionalismo afirma que as cartas paulinas são o evangelho, já as pedrinas não. E de que as cartas de Pedro, elas representam o outro evangelho que Paulo está dizendo à igreja da Galácia. Ou seja, Paulo pregou o evangelho, Pedro não. É o que eles acreditam. Eles, como vocês podem perceber, são extremamente paulicianos ou paulinos. E nós temos também a descontinuidade moderada, que é conhecido como dispensacionalismo progressivo. Para você compreender, eu afirmei para você que o dispensacionalismo tradicional, ele acredita, que é o dispensacionalismo clássico, né, que para cada período da história, que pode ser dividido em 7 ou 8 períodos, Deus tem um planejamento específico, que ao se cumprir dá início a um novo planejamento. Mas os dispensacionalistas progressivos são dispensacionalistas, mas acreditam que há um único plano e que esse plano tem a sua evolução na história. Ou seja, cada período ou cada dispensação tem a sua contribuição particular para que esse único plano se cumpra integralmente. E para os dispensacionalistas progressivos no sentido eclesiológico, o grau de descontinuidade existe, mas ele não é total, porque Deus revelou a sua vontade através do Antigo Testamento. Compreenda, o pecado separa o homem de Deus. Se o pecado separa o homem de Deus, só Deus pode criar essa reaproximação. Então o pecado separa porque desagrada,
Então Deus só revela a lei aos homens porque ele quer que os homens compreendam o que lhe agrada para que os homens possam aproximarem-se dele novamente. Então, o Antigo Testamento nada mais seria do que a revelação da vontade do Eterno para que haja essa reaproximação do homem em relação ao Eterno. Então, a descontinuidade considera como válidos para os cristãos, ou seja, a única parte da lei mosaica que seria 100% aplicável para os nossos dias em relação à continuidade da normativa para a igreja, porque a descontinuidade deles é moderada, então subentende-se que há algum tipo de continuidade. Então essa continuidade estaria concentrada única e exclusivamente nos 10 mandamentos. Quer ver um exemplo? Matar nos 10 mandamentos era pecado. Nos nossos dias continua sendo pecado. Ou seja, matar continua desagradando a Deus. Então, quando eu não mato, eu estou agradando-o. E aí, a fundamentação está na fala do próprio Cristo em relação aos 10 mandamentos, que são muito citados nas parábolas e nos ensinamentos proferidos por Jesus. Então, os 10 mandamentos, mas também há as regras de santidade. Santidade, para que você compreenda melhor, ela tem a ver com santificação. Seria uma espécie de processo. E aqui não estamos tratando da santidade como estado absoluto, nós estamos tratando como um processo de alcance. Alcançar um estado que agrada ao Eterno. Então seria uma espécie de sacrifício, de kiddush, de entrega, e aí soma-se a santificação do Novo Testamento, que é o hagiasmos, que fala dessa obtenção de capacidade ofertada pelo Espírito que o homem alcança para afastar-se do pecado, ou seja, para agradar o Eterno. Então, essas regras de santidade, como há várias ordens, eu poderia citar Josué 3 e 5, onde o Eterno olha para o povo e diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, que já eram aplicáveis a todos aqueles que iam ao templo e que tinham que passar pela bacia de bronze, lavar mãos, lavar pés, lavar cabeça, a variar do tipo de sacrifício que fosse ser feito ali, mas esses homens precisavam estar sempre se santificando, se limpando, se aproximando do Eterno e abdicando do pecado. E também a lei do amor, que fala da aplicação da misericórdia, misericardia, que fala dessa capacidade de sentir ou atrair a dor do outro para o seu coração e aplicar atos de justiça. O Talmud fala que há 3 passos que um homem pode seguir para alcançar a perfeição. E ele diz que o primeiro passo tem a ver com o arrependimento. Porque o arrependimento desconecta o homem do passado e conecta o homem ao futuro. Ele desconecta o homem da terra e conecta o homem ao céu, tira o homem da sua vontade e conecta o homem à vontade de Deus. O segundo passo é a oração. A oração faz com que o homem se adeque àquilo que Deus quer, porque na oração o homem fala com Deus e começa a absorver a capacidade de ouvi-lo. É um diálogo. E tem também a santificação nesse processo, né? Oração, arrependimento, santificação. E essa santificação subentenda-se como jejum, a mortificação da minha carne, o sacrifício da minha carne, para que o meu espírito, a minha nefesh, a alma vivente, tenha essa capacidade de estar perto do Eterno. Então, a regra de amor, ela está incluída na santificação. Porque subentende-se que um homem só pode praticar um ato de justiça quando ele mortifica a sua carne e faz com que o seu espírito viva. Porque os atos de amor não estão ligados à carnalidade, eles estão ligados à espiritualidade. Então, a última característica, que é essa santificação, tem a ver com a prática de atos de justiça. Então, a descontinuidade moderada, ela absorve do Antigo Testamento 10 mandamentos, regras de santidade e lei de amor. E as outras partes foram descontinuadas. A
a alimentação kosher, as prescrições sabáticas e o sistema sacrificial cerimonial propriamente dito. E eles enxergam da seguinte forma: acreditam, é um dispensacionalismo progressivo, mas para eles as dispensações nada mais são do que testes que os homens devem passar no decorrer da história. Testes de forma evolutiva para que se alcançar o ponto culminante do projeto desenhado pelo Eterno. Diferente do dispensacionalismo, eles veem esse planejamento, como eu já afirmei, como único e evolutivo. E aqui o que difere ambos os sistemas é que um acredita mais na continuidade e o outro acredita mais na descontinuidade. E na continuidade, tanto Israel como a igreja são povo de Deus. Então haveria uma substituição da igreja em relação a Israel e um compartilhamento das promessas, ou seja, aquilo que Deus prometeu para Israel, como Israel não se encaixou no plano primário, se cumpre sobre a igreja de forma parcial, ficando algumas promessas restritas a Israel. E é como se não houvesse uma possibilidade de redenção ou de restauração no sentido nacional para Israel, porque a igreja já o substitui. Já na descontinuidade, os dois povos são grupos distintos. Então não tem como haver esse compartilhamento de promessas, porque não há uma substituição, restando assim uma possibilidade de restauração para Israel como nação, como povo. E aí, encerrando aqui a parte da descontinuidade, a gente dá abertura ao tema que vai tratar sobre a linguagem bíblica. A diferença entre prescrição e descrição. Prescrever no sentido de criar regra, dizer façam assim. E descrever no sentido de apresentar, no sentido de dizer, olha, aconteceu dessa forma, mas não necessariamente precisa continuar acontecendo assim. E dentro da prescrição e da descrição, dessa, vou chamar aqui de discussão, de briga, dentro desse conflito teológico e lógico, a gente precisa considerar dois vieses. O primeiro viés da teologia lucana. De teologia lucana ou sobre teologia lucana, entenda-se Lucas e Atos. E a teologia paulina, que aborda as cartas pastorais. Nós temos aí Timóteo e Tito. Mas também algumas nuances, alguns trechos das cartas que Paulo escreve às igrejas. Porque nelas constam algumas exortações que soam como normativas, que aconteciam ou deveriam acontecer lá e que devem acontecer aqui. A respeito disso, nós vamos compreender melhor na nossa próxima aula. Eu te espero.